Atualmente, a população tem à sua disposição diferentes meios de comunicação. E não se trata apenas dos mais modernos, como a internet, mas também de alguns com séculos de existência, como o correio e o jornal impresso, que mantém sua importância nos dias atuais. Durante muito tempo, as cartas foram o único meio de comunicação a longa distância no país, sendo muito utilizadas desde os primeiros momentos da colonização. A famosa Carta de Pero Vaz de Caminha foi a primeira comunicação postal entre Brasil e Portugal. Em 1822, com a independência do Brasil, a administração dos serviços de correio foi reorganizada para atender às necessidades do país. A partir desse período, foram criados vários serviços, como a entrega domiciliar de correspondência, o uso de uniforme pelos carteiros, os selos postais e as caixas coletoras. A imprensa no Brasil foi criada em 1808, no Rio de Janeiro, tornando possível a publicação de documentos oficiais, além de livros, jornais, folhetos, partituras, obras científicas, desde que autorizados pela coroa. A circulação de publicações cujo conteúdo contrariasse o governo ou a religião católica era proibida. A censura, porém, não impedia que documentos contrários ao governo circulassem em outros países. Em Londres, por exemplo, era publicado o Correio Brasiliense, jornal que criticava o governo. A partir de 1884, houve o desenvolvimento das telecomunicações, que são os meios de comunicação que usam sinais elétricos e ondas eletromagnéticas para transmitir informações. Essas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, pois reduziram o tempo de envio de mensagens e ampliaram o acesso às informações. Inicialmente, as mensagens eram enviadas por um aparelho chamado telégrafo, que continha um interruptor que liberava ou interrompia a passagem de carga elétrica. De acordo com os toques no interruptor, a passagem de sinais elétricos formava pontos, traços ou espaços, que são a base do alfabeto Morse. Até o final da década de 1990, o código Morse foi usado como meio de comunicação oficial da Marinha para comunicação e fiscalização. O telefone foi inventado em 1876. A tecnologia permitia transmitir sons por meio de fios metálicos que ligavam dois aparelhos. No início, havia apenas 15 mil linhas telefônicas e o serviço era restrito a poucas cidades. As ligações passavam por centrais telefônicas para serem transferidas e completadas. No Brasil, em 1965, o Sistema Nacional de Telefonia foi ampliado com a criação da indústria de telecomunicação eletrônica brasileira, contribuindo para a integração do território. Com a invenção do rádio em 1894, foi possível transmitir ondas eletromagnéticas entre dois pontos sem o uso de fios. Essa tecnologia gerou uma grande mudança nos costumes da população e permitiu a integração do Brasil ao contexto internacional. A partir da década de 1930, o rádio se transformou em um dos principais veículos de informação, entretenimento e propaganda no país, sendo muito popular até hoje. A tecnologia do rádio abriu a possibilidade para o envio de qualquer tipo de informação. As ondas de TV, que são transmitidas e recebidas por meio de antenas, se desenvolveram a partir disso. Na década de 1950, a televisão começou a fazer parte dos itens de consumo das famílias brasileiras, tornando-se popular na década de 1970, quando também começaram as transmissões em cores.